Olá, queridos, tudo bem? A Bíblia diz no Salmo 78, versículo 52, que fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto. Quando nós passamos por um deserto, ou seja, por um momento difícil na nossa vida, geralmente nós ficamos com medo, porque não sabemos o que vai vir pela frente, não sabemos como vamos sobreviver. Mas se Deus estiver conosco nesse momento, nessa fase da nossa vida, então nós passaremos e veremos a vitória no final de tudo isso. O deserto é um lugar seco, onde a água é escassa, não há sombra, e o calor é intenso pela manhã e muito frio durante a noite. O deserto não foi feito para as pessoas morarem, mas a Bíblia mostra que Deus permitiu seu povo passar por vários desertos, mas não apenas aquele deserto físico, mas espirituais, para que aprendesse a depender dele e que tivesse um crescimento espiritual. Talvez você está passando por um deserto também. E o deserto ele pode vir através do desemprego, um relacionamento que acabou, uma perda de um ente querido. Eu já passei por vários desertos na minha vida, mas um que marcou muito foi agora recente, onde eu peguei Covid, quase morri, mas Jesus me curou, o diagnóstico de uma enfermidade na vida do meu marido, que Jesus também o curou. Esses foram os piores desertos que passei, incluindo também o sofrimento de uma fase ruim de um filho. Então eu também passei por esses desertos, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. E quando estamos no deserto, temos a sensação de que não há saída. Parece ser o nosso fim, não é verdade? Mas isso não é verdade, pois o próprio Deus nos permite passar pelos desertos e nós precisamos tirar algumas lições de lá. No Salmo 34, versículo 12, no Salmo 34, versículo 19, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, irmãos, nós temos que tomar posse desse versículo, acreditar que Deus iria e que irá nos livrar de todas as situações que a gente passar por toda a nossa vida, não é verdade? E a Bíblia diz que o número 40, ela mostra que este número representa a luta, o deserto. Nós vemos que Moisés, ele também passou 40 anos no deserto. Noé enfrentou tempestade durante 40 dias, até que um dilúvio cessou. E Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Acredito que para ele, esses 40 dias pareciam uma eternidade, mas graças a Deus, todo deserto tem um começo e tem um fim. Porém, até que nesse tempo de provação termine, nós precisamos ter muito cuidado para não tomarmos decisões erradas. Eu digo isso porque, como não vemos uma saída, começamos a olhar por caminhos mais fáceis, aquele atalho. E Deus não é um Deus que pega atalhos. Começamos a enfraquejar a nossa fé, mas você precisa ser guiado por Deus nesse deserto. É no deserto que as pessoas entram em depressão, começam a praticar pecados que já tinham vencidos antes. E nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, irmãos, perceba que foi o próprio Deus quem colocou Jesus cara a cara com o diabo. Ele precisava passar por essa experiência para ter a vitória sobre Satanás. Adão havia caído em tentação no início de tudo, mas Jesus venceu o inimigo para que você e eu pudéssemos ser vitoriosos em qualquer deserto que passemos em nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 19, que
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, irmãos, Jesus venceu o diabo. E como ele fez isso? Usando a palavra de Deus. Ele disse 3 vezes a Satanás: está escrito. A palavra de Deus ainda é o nosso manual de sobrevivência no deserto, pois todas as vezes ele usou a palavra e ele dizia: está escrito nas Escrituras. E depois que Jesus venceu as tentações, ele saiu do deserto muito mais fortalecido e cheio do poder do Espírito Santo, pronto para começar o seu ministério. É assim que Deus faz com a gente. Primeiro, ele nos coloca numa situação difícil para nos provar e para ver o que realmente está no nosso coração. Mas depois ele nos exalta e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então medite, irmão, nessa palavra que eu vou trazer aqui para vocês, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 3. E diz assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E se você está passando por um deserto, saiba que há pessoas de Deus também passando por isso. Você não está sozinho. Todos que decidiram caminhar com Cristo verdadeiramente passaram por deserto. Mas tudo está sob o cuidado e controle de Deus. E Ele mesmo permite esses desertos para te fortalecer e para te levar muito mais além do que você já imaginou. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Essa foi a mensagem que eu trouxe aqui para vocês hoje, para fortalecer a fé de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Forte abraço.